Olá, 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 tudo bem com vocês? Estou de volta. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui... O quê? Aqui é o meu lugar. É isso, voltei. Voltei, tô feliz, amarradão? Então, fui capitalizar aí, trabalhar, fazer uma funçãozinha durante o verão. Juntei uma grana. Não fiz nenhum tipo de operação. Agora eu volto com tudo, volto mais tranquilo. Estou estudando, vou voltar só em março, na verdade. Porque agora a gente tem aquela história do feeling, do mojo, né? Daquele sentimento pra fazer as operações que a gente precisa pegar o ritmo de novo. Então, tô só estudando, observando, fazendo as análises e vendo o que tá funcionando, o que não tá. Já descobri que tem uma volatilidade absurda. Mas eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje, pra gente tentar criar projeções e probabilidades para o próximo dia. Vem comigo nessa incrível aventura. Vamos começar, por favor, pelo calendário econômico, tá? Então, notícias para amanhã. Cara, quase nada. GPM não influencia muito. Pedidos iniciais de seguro-desemprego também não. Balanço patrimonial do Fed Reserve vai ser 6h30 da tarde, nós não vamos mais estar aqui. Então, não tem muitas notícias, tá? Dito isso, Storm, vamos para os 60 minutos do índice. Os 60 minutos aqui dele, ó, tava dando uma estudada nele aqui. E, obviamente que a gente obedece os preceitos de choque e BOS, né? O choque, que é a mudança da característica do preço. E o BOS é o Break of Structure, é a quebra da estrutura. Então, se vocês olharem esse caso em tela do mini índice nos 60 minutos, a gente vai conseguir identificar que ele rompeu uma máxima, ou seja, quando ele atingiu essa região aqui e rompeu ela ontem, efetivamente rompeu um topo e deixou aquele topo para um provável suporte, né? Então, abriu num gap de alta hoje, foi lá em cima e voltou. Ou seja, provavelmente tem um range aí, que ele vai gerar liquidez para fazer um movimento maior, ou ele pode fazer uma compensação bem maior, né? Então, ele simula que ele vai lá pro alto, vem, é o que ele faz aqui, faz mais um pullback, faz o que aqui, pessoal? Qual é o nome desse movimento para quem tá estudando isso aqui? Isso mesmo, isso aqui chama Break of Structure. Por quê? Porque ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui. Pegaram a visão? Ou seja, ele quebra a estrutura, abre num gap de alta, dá um sentimento extremamente bullish, vira ao contrário, muda a característica do preço, ou seja, dá um sinal de que provavelmente haverá uma reversão, uma provável correção desse movimento aqui que ele demorou para fazer, né? Vai fazer? A gente não sabe, é uma probabilidade, tu vai abrir uma operação e tu não sabe o que vai acontecer. Mas que ele mudou a característica do preço aqui, ele mudou. E não só isso, né? Quando ele faz esse movimento aqui, ele muda a característica do preço. Quando ele faz esse pullback, prestem muita atenção nisso, quando ele faz esse pullback e faz outro movimento para baixo, ele quebra a estrutura e dá um provável sinal de uma realização, provavelmente até a média de 200 ali, que é essa média aqui, próximo de um suporte bem definido, vai vir nessa região aqui. Teoricamente, por isso que eu gosto de sempre observar um tempo maior de 60 minutos do diário, depois a gente baixa e observa ticks, né? E a razão da gente operar em ticks é porque ticks refletem volume financeiro, então a gente quer entrar numa operação que efetivamente a gente tenha uma grande chance de sair no lucro. O volume financeiro indica que o market maker está boletando pesado, então provavelmente o preço vai se movimentar para algum lado de uma maneira bem rápida. Então é isso que a gente busca. Nesse caso em tela, o que está acontecendo é o quê? Ele já deu o sinal de uma provável reversão, porque ele quebrou a estrutura para seguir um movimento para alta, virou ao contrário, fez um pullback, perdeu de novo, mudou a característica do preço e fez um balaio de gato clássico. O que a gente tem que fazer aqui nesse caso? A gente só vai ajustar. Onde seria o pivô validado? Onde é que está o pivô validado para venda? Se o pivô validado para compra estava aqui, ou seja, ele não poderia perder esse ponto aqui, porque ele passaria a ter um viés bearish, um viés de venda, e ele perde. Se esse aqui é o último pivô validado, a gente tem que virar a história ao contrário, né? Então ele faz esse movimento aqui. E qual é o pivô validado para ele dar prosseguimento a esse movimento e quebrar essa estrutura? Esse aqui é o último pivô validado. Então agora, se ele efetivamente vai fazer uma correção, ele não pode, de maneira alguma, romper esse topo aqui. Se ele romper esse topinho aqui, ele muda a característica do preço. E aí a gente vai ter que ter um viés diferente nesse caso aqui. Porque aí a gente vai entender que toda essa região aqui pode ser um grande range. Porque quando ele começa a mudar, a mudança da característica do preço começa a acontecer frequente, isso é um range. O range nada mais é que é o magnético, onde o preço briga nesse caso aqui. Então, esse cara aqui pode ser, não estou dizendo que é, porque ele ainda teria que fazer, ainda teria que quebrar essa estrutura para cima, capotar, mudar a característica do preço para compra de novo, entendeu? Fazer a quebra dessa estrutura 2 ou 3 vezes, aí a gente tem a certeza de que esse cara aqui é um range. E o range o que é? O magnético. O preço é atraído desse movimento até que ele faça uma provável reversão. Nesse caso, a gente aplica técnicas de Joseph James. Se esse aqui realmente for um range,
ele faz esse movimento pro alto, teoricamente ele vai fazer uma rotação proporcional a esse pêndulo. Então, o que ele andou pra cá, provavelmente ele pode andar pra cá, ele pode andar um pouquinho mais, e depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer um novo ataque, meu amigo. Um novo ataque. Então ele pode vir, perder, vir ver e romper aquele topo, porque ele é comprador a longo prazo. E aí tudo que a gente vai fazer é o quê? A gente só vai, e apenas vai, mapear o provável pêndulo. Então ele veio até aqui, beleza? Aqui ele parou, sentiu, gerou um fundo, tocou ele reto pro topo, beleza? A gente vai pegar esse mesmo movimento e vai replicar ele pra lá. A gente vai ter um outro alvo da rotação. Aí a gente tem uma chance de comprar mais baixo, esperar o que ele vai fazer dentro desse range, pra ver se ele cruza e rompe topo, pelo menos chega naquele topo. O que acontece várias vezes, ao invés dele fazer essa rotação, ele ainda faz mais um movimento de baixo. Então ele vem pra cá, vem até aqui, vai lá, tenta entrar no range, retesta fundo, depois ele vai. São as probabilidades. 60 minutos, é isso. Não tem mais o que falar. Vamos dar uma olhadinha? Não vamos botar 10 mil, vamos botar 25 mil ticks, que eu acho que é mais legal da gente ver um tempo maior. Ó, isso aqui foi tudo que aconteceu durante o dia de hoje. Parece ser uma realização do Market Maker. A gente tem aqui, nesse caso, nesse layout que eu uso, a VWAP e a média de 21 exponencial. Ela muda de cor, ela tem uma firulinha, se ela tá dando indícios de que é comprador, depois vira vendedor, consegue nos dar um indício, mas assim, isso aqui tudo atrasado, né? Se a gente baixa para os 25 mil ticks, primeiro, o que a gente consegue identificar aqui? Tem poucos candles, né? Então quer dizer que não houve um volume financeiro significativo no dia de hoje, né? Se a gente olhar o dia de ontem, vamos dar uma olhada aqui, como é que foi o dia de ontem. Ó, o dia de ontem teve mais candles, ó, tá vendo? Ó lá. Ó, mais candles. Hoje teve menos. Não teve menos, teve volume financeiro mais baixo, né? E nesse caso aqui, a gente olha, observa, nos ticks. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro, principalmente repetem padrões que a gente costuma observar. Nesse caso aqui, a gente consegue observar que começou um dia meio torto, a gente vai sempre observar a VWAP, porque a VWAP, cara, pra mim é um norte, é a bússola que eu preciso observar. E nesse caso fica muito claro, ó, dá uma olhada. Deixa eu só subir mais um pouquinho. Isso, tá perfeito. Aqui, ó, perfeito. Abre um gap de alta. Aquele gap de alta ali, tá? Abre um gapzinho de alta. Faz um pullback. E o que ele faz na sequência? Ele quebra a estrutura, confere? Ó, ele quebra a estrutura. Só que nesse caso aqui, né, além como sem abrir o dia, o pregão, ele fica meio torto, né? Então ele quebra a estrutura. E se ele quebra essa estrutura nessa região aqui, o último pivô validado seria aqui. Então aqui é a mudança da característica do preço, o choque. Quando ele perde esse fundo aqui, ele indica que ele provavelmente vai ser um vendedor no dia. Onde que você faria uma entrada segura, nesse caso aqui? Ele quebra a estrutura. Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Fica muito arriscado. Quando ele faz o pullback, então ele quebra a estrutura, muda a característica do preço, faz um pullback, a nossa entrada poderia estar de acordo com a técnica de Joseph James, aliado ao conceito de choque POS. Ele faz esse pullback aqui e ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Então ele muda a característica do preço, quebra a estrutura nesse ponto aqui. A tomada de posição, nesse caso, deveria ser aqui. Ele andou? Eu não sei se ele andou não, cara. Vamos ver quanto que ele andaria. A gente poderia botar um stop mais curto aqui, 550 pontos. Sim, a volatilidade está absurda. Média volatilidade que a gente deveria usar aqui seria... Cara, seriam 700 pontos para ficar protegido. Eu sei, é pesado. Mas aqui teria 500 pontos, ó. E ele iria andar seus 700, fazer um pullback, quase buscar o teu stop. Cair de novo, andar mais 1.500 pontos. Não sei. Não gostei do dia, não tive vontade de operar. Essa é a grande realidade. E aí, ele quebra a estrutura. Onde é que tá o pivô validado quando ele quebra essa estrutura? Exatamente onde está o meu stop, que é a mudança da característica do preço, que é o último pivô validado. De novo, o que ele faz? Quebra a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado nesse caso aqui? Aqui, ó. Ele perde esse ponto aqui. Quando ele perde esse ponto aqui, o último pivô validado fica aqui. Tu pode ir trazendo o teu stop. Tu viu que, né, é uma operação demorada por causa do volume financeiro e tem risco, cara. Tem risco. Aí ele vai lá e quebra aqui de novo, ó, fazendo um movimento direcional da venda. A mudança da característica do preço para onde vai? Aqui, ó. Esse pivô, ele faz o pullback, volta e quebra ele. Aqui. A mudança da característica do preço. Aí aqui ele te quebra. Aqui ele entra no balaio de gato, que já é meio-dia, aquele horário chato. Muda a característica do preço. A gente vai entrar moda louco? Não. A gente precisa de um pullback e entra na quebra da estrutura. Onde é que tá a quebra da estrutura depois dessa mudança da característica do preço nesse ponto aqui? Aqui, ó. Ele quebra a estrutura aqui. E aí aqui começa a ficar chato.
Porque ele vem, quebra a estrutura, muda a característica do preço, faz um pullback, entra mais para cima, outro pullback, quebra a estrutura, outro pullback, quebra a estrutura, muda a característica do preço, faz um pullback e vira ao contrário. E dá o sentido de mercado que foi o dia inteiro na venda. E aí olha que interessante, a VWAP nos mostra isso. A VWAP nos conta a história. Ele não consegue manter o preço acima da VWAP. A média de 21 fica abaixo da VWAP. Tá vendo onde era o sinal para poder fazer uma entrada? Só que a volatilidade estava absurda aqui, né? Então seria muito arriscado. Extremamente arriscado. Obedecendo as nossas regras de choque BOS, eu só poderia fazer depois de um pullback nessa região aqui. Só depois do pullback nessa região aqui que eu poderia... Aqui seria pura especulação. O cara podia fazer um pullback, virar ao contrário, romper a VWAP, tocar ele reto, fazer essa média passar para cima da VWAP e acabou, vai tomar um stop violento. A gente tem que ter um gerenciamento de risco. Tem que ter isso muito bem claro na nossa cabeça. Para mim, sigo comprador. A longo prazo a gente tem a certeza absoluta que ele é comprador, mas hoje ele realizou. Será que amanhã ele vai realizar de novo? Será que amanhã ele vai dar outra pernada para baixo? Ele pode. O alvo dele, provavelmente, pode dar mais uma pernada até os 190 mil pontos. 190, 290, 250, 190 e bolinha. Ele pode ir lá, brother. Ele pode ir lá, ele pode continuar capotando. Por outro lado, ele é extremamente comprador. Então, caso ele siga nessa empreitada, a gente vai precisar aguardar a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. Por enquanto, os sinais que ele deu aqui estão claros de que ele efetivamente está realizando e está sendo vendedor. Bem devagarinho, mas está sendo. A dica maior, assim, nesses 3 anos de experiência, são 3 anos e meio estudando e 3 anos operando quase todos os dias. Entrei no 4º ano agora. Esse 4º ano ele é derradeiro. E agora que as coisas têm que começar a funcionar muito bem. Porque eu já estou estudando há muito tempo, já tenho uma certa experiência, eu sei, eu sou um cabaço, 3 anos não é nada. Mas eu sei que é o período em que, efetivamente, o setup fica adaptado, a gente consegue acertar mais os movimentos, ter a paciência para esperar um movimento direcional. E aí, cara, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, né? Bastante paciência, bastante calma. E a dica fundamental é assim, cara, a gente tem que começar a operar efetivamente pós 9h30, pós 9h45, quando abrir o mercado à vista, 10 horas da manhã. Essa que é a real. E a gente vai ter uma outra chance, 11h30 da manhã, que vai ser a abertura do mercado americano, que também entra um dinheiro aqui e tem uma volatilidade. Então a gente tem que tentar fazer boas operações, bastante paciência, entre 9h30 e meio-dia, cara. Essa é a nossa janela para ganhar dinheiro. Depois disso, vai ficar muito difícil, vai ficar muito complicado, vai ser estranho de fazer operações, porque vai perder volume financeiro e o setup vai começar a não fechar. Entra em hand, e aí tem violinada, e o market maker tenta realizar. Então assim, não entre 9h30, meio-dia e meia seria o máximo, sim, pra gente conseguir fazer um dinheiro todo dia. E fazendo baby steps aí, até conseguir chegar aí no nosso primeiro milhão. É isso. Mini índice é isso. É o que eu tenho pra falar. Vamos dar uma passada no mini dólar. Tá complicado. Vou operar mini dólar com certeza, mas bastante cautela. Vamos aqui nos 60 minutos. Mini dólar. Mesmo procedimento. Dá uma olhada aqui, ó. Tá no canal de baixo. Eu vou afastar pra mostrar pra vocês, ó. Canal de baixo o ano inteiro, né? O ano inteiro. 2025 inteiro foi isso. 2026 tentou dar-lhe uma escapulida aqui, ó. Glu, e acusou o golpe. E voltou pra dentro do canal de novo. Assim, bearish. Vendedor. É um mercado vendedor. Um ativo futuro vendedor. Esse aqui dói. Esse aqui quando o cara erra. Mas dói, mas é um soco no estômago. O troço é pesado. Mas nós tá aqui pra isso. Então 60 minutos, média de 200, dando todo indício de que ele segue vendedor, segue capotando. Ele capota, ele cai, mas ele cai atirando, né? Fazendo cada fio pra cima antes de capotar, que é uma coisa absurda, né? A gente consegue observar muito claramente aqui nessas regiões, ó. Vamos ver. Ó. Essa região, ó. Cai atirando, ó. Isso aqui, ó, tirando. Aqui, ó, não vou cair. Toma, caí. Toma, cair. Olha isso aqui. Cai atirando. Perigoso. Mas assim, JP Morgan, os caras do JP Morgan falaram que, primeiro que o mini índice estaria, em média, para 2026, entre 200 mil e 212 ou 15 mil pontos. E o dólar, ele tá ainda sobrecomprado. O valor real dele, frente à nossa moeda, seria entre 4,70 e 4,80. Então, tem indícios de que esse cara vai continuar capotando, né? Mas ele capota atirando. Cai, atirando pesado. Então sim, é bearish. Ele fez uma quebra de estrutura. A gente consegue observar que a mudança da característica, o pivô validado efetivamente é aqui, né? Então, ele quebrou a estrutura aqui e seguiu um movimento de baixa. E agora, quebrando, dando prosseguimento a esse movimento, a gente precisa observar com muita cautela a quebra dessa estrutura aqui. E quebrando essa estrutura, a gente já sabe que a mudança da característica do preço passa a ser aqui, né? E dá uma olhada nesse fio, brother.
esse fio, essa sombra superior. Isso aqui é violinada pesada. Ele cai, mas cai atirando. Até vamos dar uma passadinha no diário aqui pra dar uma olhada. Ó, tá vendo? Passou da metade do canal. Com bastante dificuldade. Aqui ele faz um baita de um movimento no diário, né? Mas depois, cara, são várias violinadas. Inclusive hoje, ó. Disse que ia subir e caiu. Então, cautela no dólar. O dólar é violento. Vamos pros 5 mil ticks. Nosso amigo mini dólar, pra gente dar uma olhada aqui nele. Uma coisa importante aqui, cara, nos 60 minutos, os gaps, né? Tanto do mini índice como do mini dólar. Isso aqui é gap. Ó. E os gaps sempre verão fechado. Sempre. Não é uma questão de ser. Quando? Se vai fechar. Não. Quando? Ele vai fechar o gap. Eu te garanto que ele vai fechar. Só que a gente não sabe quando. É que ele vai fechar, ele vai. Eu tenho certeza. Então aqui a gente tem um gap. Tem mais gap, eu acho, dele ou não? Não, só esse aqui. Esse aqui ele já fechou, né? Quando que ele buscou aquele gap, agora ele tem esse gap aberto aqui em cima aqui. Tá sangrando. Sangrando pesado. No outro gap? Não tem mais gap. Mas é isso. Eu mostrar isso. Vamos pros estudos aqui, ó. Volume financeiro. Não teve volume financeiro. E aí esse cara aqui, ó, a gente ainda consegue identificar nesses movimentos aqui. Esse movimento, inclusive, ele abre um gap de baixa, né? Vai lá embaixo, blá blá blá. Cara, isso aqui é um range eterno de uma mente sem lembrança. E o range, ó. E o range, bem difícil, assim, porque ele faz um movimento de propulsão, né? Fica acima da média, fica acima da VWAP, faz o pullback certinho em cima do range, dá uma olhada. Isso aqui é clássico, isso aqui em S&P, Nasdaq, ouro, prata, petróleo, que eu já operei, fiquei muito bem colocado nos campeonatos que eu fiz. Isso aqui, ele vem, e não para. Até terminar o dia. Ele engata uma primeira. Mas o Brasil... Não, o Brasil não. Dá-lhe uma pedrada, dá-lhe outra pedrada e toma. Limpa todo mundo. Teoricamente. Esse rangezinho aqui. Se for ver, são vários ranges, né? Vários ranges. A gente tem um range bem definido aqui. Assim, mais ou menos. Depois a gente tem outro range aqui, bem definido. Tá? E aí tem a rotação dele, ó. Ele vai pra baixo, ele tenta ir pra cima. Aí seria proporcional pra baixo, aí ele quase vai, ele abre um gap de baixa, aumenta esse rangezinho aqui, ó, esse pêndulo. Então, esse aqui é um range secundário, né? Então, esse aqui, ó, é um range secundário. Esse aqui, primário. Então, pode fazer essa rotação aqui absurda, e a gente fazer uma compra aqui pra tentar fazer um alvo gigante lá, proporcional lá em cima no secundário? Pode acontecer. Pode, cara, mas é mais difícil, assim, porque esse aqui efetivamente é o primário. Aí ele vai lá pra cima, faz esse movimento. Aí aqui a gente pode também fazer a confluência com o movimento dos 60 minutos, que é bearish, né? Então, cara, ele pode... Eu estaria mais propício pra esperar um teste nessas regiões aqui pra vender e tentar buscar um alvo aqui, entendeu? Pra seguir o sentido de mercado de 60 minutos. Mas, ativos futuros são violentos, então também ele pode parar por aqui, testar esse fundo duplo aqui, e vir ver para fazer esse movimento lá no alto. Então, a gente tem essas probabilidades aí. E aí a gente vai buscar as entradas. Mesma coisa. E aí demonstra que é um mercado chatinho, né? Abre num gap aqui, fecha o gap no mesmo dia com muita rapidez. Tem um rangezinho aqui nesse meio que a gente já conversou. Mais ou menos aqui. Aí abre um gap de baixa. Não quebra a estrutura aqui para dar prosseguimento ao movimento. Não quebra. Faz um movimento contrário, quebra essa estrutura. Aqui tem a mudança da característica do preço. Ele dá indício de que ele vai lá para cima. Muda a característica do preço. A gente não vai entrar nisso aqui. A gente vai esperar a quebra da estrutura. Então eu colocaria uma ordem aqui para vender. Ele nem chegou ali. Já virou ao contrário. Difícil, né? Aí ele virou ao contrário. Onde é que ele pode estar aqui? Ao contrário. Muda, quebra a estrutura. Aqui. Faz um pullback. Quebra a estrutura aqui de novo. Aí pode comprar aqui. Deixar o mercado andar. Aí olha só. Quebra a estrutura aqui. Ele muda a característica do preço. Poderia ter uma entrada aqui. Ele não volta para dentro do range. Ele cria um suporte em cima do range, no topo do range. Toca ele reto. Quebra a estrutura aqui. Dá indício de que efetivamente vai ser um comprador. Faz um pullback. Quebra a estrutura aqui. Aqui seria a mudança da característica do preço. Desse pullback. E aí, meu amigo, ele vem praticamente em V. Voltando para dentro do range. Voltando para dentro do quê? Do magnético. E aí? O que tu vai apostar?
vai apostar no cruzamento desse range, a gente tem que lembrar que a gente precisa buscar por vendas em cima dele e por compras abaixo dele. Lembrando que venda, sentido de mercado, compra, pullback, realização. Essa é a dica. Atenção. E, cara, por hoje é só. Me estendi pra um cacete. E aí, qual é a dica? Lá na minha página principal do YouTube, eu falo todos os fundamentos e as técnicas, tanto de Joseph James como do Choque BOS. Recomendo que vocês assistam. Eu tenho uma playlist chamada Como se tornar um trader. Essa playlist é fundamental pra gente ter o básico, pra gente aprender o básico, e aí depois a gente vai estudando, cria os nossos estudos. Ou tu acha que eu criei isso aqui como? Ou tu acha que eu estudo isso aqui como? Com muito aprendizado, com muito tapa na cara, com muito cabeçada na parede, gritaria, já desmanchei um guarda-roupa aqui, já desmanchei uma cadeira. A gente aprende. Com o tempo a gente vai aprendendo. Isso aqui é a Fórmula 1 do Day Trade. Qual é que é o princípio básico da Fórmula 1? Tu imagina tu dirigindo o teu carrinho popular, ou que seja qualquer carro que tiver disponível. Do nada, os caras te jogam dentro de um carro de Fórmula 1 e falam assim, ó, dale, agora é contigo. Tu não vai saber nem sair do lugar, tu vai acelerar, o carro vai começar a dar 0, 0, 0, 0 por causa da quantidade de cavalo que o diabo tem. Então assim, a gente leva um tempo pra aprender. E não seguir a orientação do Stormer, não seguir a orientação de ninguém pra começar com swing trade, position, né, opções, e blá blá blá, pra depois ir pro day trade de ações, e blá blá blá, pra depois ir pro day trade de futuros. Não, eu comecei direto naquilo ali porque eu sou aquariano, eu sou chato. Mas assim, a gente aprende. Vem comigo nessa incrível aventura, porque é demais. Não sei se amanhã eu vou conseguir fazer, amanhã eu tenho uma funçãozinha pra fazer, não sei se eu vou conseguir fazer a live do meio-dia e não sei se eu vou conseguir fazer as projeções, mas tá aí um videozinho que eu queria começar o ano, eu gostei, acho que eu passei bastante conteúdo, tem um tempo legal, vou demorar uma vida pra editar essa porra, mas vai ficar legal. Obrigado, uma boa noite, fiquem bem, e se você efetivamente gostou disso aqui, me segue, vem comigo nessa incrível aventura. É demais, eu garanto. Um grande abraço pra todos.